Pessoal, tudo bem? Esses dias eu li um texto intitulado Um Dia no Consultório de um Endocrinologista. O autor é o Dr. Cleiton Macedo, MD, PhD, doutor em Endocrinologia e Medicina do Esporte. E esse texto é um texto que eu faço questão que depois vocês leiam, vai ficar aí depois em algum local o link para vocês acessarem o texto completo, porque é um texto bastante forte, me impactou bastante a forma como foi colocado esse texto, é um texto bastante rico, bem interessante, com bastante conteúdo, mas algumas questões me incomodaram demais, algumas questões que eu quero pontuar aqui com vocês, porque é um texto muito forte, pesado, achei um texto pesado a primeira vez que eu li. Da forma como foi colocado, e vocês vão estar acompanhando aí, ele coloca os médicos especialistas da medicina integrativa no mesmo cesto, no mesmo balaio. E não é bem assim que funciona. E é nessa questão, eu como médico cardiologista, mas que trabalha com medicina integrativa, eu quero me posicionar. Então, pessoal, eu queria já começar aqui, depois vocês vão ter acesso aí ao texto, que ele fala nesse momento aqui, que ele fala que hormonologistas, moduladores e médicos anti-age integrativos, diplomados em curso de fim de semana, se transformarem em gurus do equilíbrio hormonal. Interessante como já há muito tempo em que essa medicina que trabalha em paralelo com a medicina tradicional, que antigamente era chamada de medicina anti-aging, anti-envelhecimento, medicina da longevidade, e hoje é mais comumente chamada como medicina integrativa, como que ela é demonizada, como que existe uma cisma, uma perseguição, uma birra com o pessoal que trabalha com esse tipo de medicina. E aqui ele coloca de uma forma que todos esses médicos são charlatões, são médicos que fazem uma medicina de má qualidade, e eu quero já começar deixando claro que eu concordo com muita coisa que foi colocado aqui, da forma como o doutor colocou, de uma forma dura, forte, mas é a pura verdade, infelizmente. Muitos médicos que se formam, que não têm residência médica, médicos que fazem cursos de fim de semana e se acham capacitados a fazer uma medicina igual, tendo os mesmos resultados dos médicos que fazem residência, que estudam durante anos e eles acham que vão ter o mesmo resultado. Eu concordo nesse sentido com ele, não é assim que funciona. Mas essa questão de você demonizar a medicina integrativa como se fosse uma medicina que não tem resultado, uma medicina que não é baseada em evidência, é um tremendo de um equívoco. Eu não fui fazer um curso de fim de semana. Eu também era um médico resistente à medicina integrativa, medicina anti-envelhecimento, mas uma vez que eu tive acesso, que fui para São Paulo um fim de semana por mês durante 1 ano e meio, depois ainda fui me aprofundar na terapia ortomolecular, que também é muito demonizada, mas fiquei mais 1 ano indo para o Rio de Janeiro todo mês, passar um fim de semana lá durante 1 ano, estudando isso aí, vendo que existe uma base científica, uma medicina baseada em literatura, sim, e não só isso, vendo resultados na prática nos meus pacientes no consultório ou mesmo em nós mesmos fazendo uma terapia mais preventiva, mais baseada em tratamentos de reposição de vitaminas e minerais e tratamentos de reposição hormonal, muitas vezes, que tem resultado sim. Não é uma coisa de achismo, não é uma coisa que você vai lá e prescreve sem critério nenhum. Então, essa questão de ter colocado tudo no mesmo balaio me incomodou bastante. Existem médicos muito sérios hoje, trabalhando com medicina integrativa, com terapia ortomolecular, que fazem uma medicina de qualidade, que os seus pacientes voltam melhores de saúde. Tem que tomar cuidado com essa colocação generalizada, como o doutor colocou, de achar que tudo é charlatanismo, tudo perfumaria. Não é bem assim que funciona. E nessa parte aqui que ele coloca, o roteiro desse show é sempre o mesmo. Primeiro a overdose de exames. Nada escapa, desde o testosterona até o vanádio, do cortisol à serotonina. Bom, na verdade, a gente realmente vê isso. É uma verdade o que ele está colocando. Porém, existe o oposto também. Existem médicos, e isso talvez seja até a maioria, que simplesmente não pedem exames. No máximo, ele pede um hemograma, uma glicose, uma ureia e creatinina, um lipidograma e só. E só isso aí, ele quer saber como que está a saúde do paciente. Então, a gente tem que tomar cuidado. É lógico que overdose de exames e ficar pedindo exames que não tem sentido nenhum, não tem nenhuma necessidade, realmente concordo. Mas também a gente tem que tomar cuidado com o oposto. E aí, médicos que também não têm conhecimento nenhum e não se dá conta de que existe a necessidade de pedir um TSH, necessidade de pedir uma transaminase, necessidade de pedir algumas vitaminas, dosar algumas vitaminas no sangue. Então a gente tem que tomar cuidado também com essa forma de colocação que o doutor colocou. Daí uma outra parte que fala, os déficits inexistentes, a testosterona mesmo normal não está explodindo, isso é um crime biológico que precisa ser corrigido. Bom, na verdade, existem muitos clientes que a gente atende que têm níveis de testosterona, entre aspas, normal, mas que a referência da medicina integrativa, o que eles buscam, são níveis ótimos. Eles pegam a referência laboratorial e buscam colocar o cliente, o paciente, dentro dos valores ótimos, na média ótima, e não ali próximo do valor ruim. Então, muitas vezes a gente pega na prática, no consultório, um paciente que chega com uma testosterona, entre aspas, normal, mas está com uma clínica absurda de cansaço, o cara não tem energia, não
tem vigor, não tem disposição para fazer atividade física nenhuma, tá ganhando peso, não tem nenhuma vontade de namorar, não tem libido nenhuma, e tu olha lá, a testosterona tá normal e fala, não, você não precisa repor. Pô, mas então como que é isso? A gente trata o laboratório ou trata o paciente? Então isso também tem que tomar cuidado. Daí aqui na frente, ele vai em frente e vai falar então do colesterol. O colesterol está alto? De jeito nenhum. Isso é invenção da indústria farmacêutica. Qualquer tentativa de usar a estatina será tratada como heresia. Peraí, eu concordo com o que ele falou. Realmente, existe sim uma questão de colocar a estatina, demonizar a estatina. Eu concordo que é um medicamento para baixar o colesterol. Existe isso sim. Porém, a gente tem que tomar cuidado com o outro oposto, que é aqueles pacientes que não têm indicação nenhuma, aquelas pessoas jovens, sem comorbidades, que cansa de chegar aqui no meu consultório, que não tem nenhum critério de indicação de uso de estatina, exames de imagem totalmente normais das suas coronárias. Ah, não, mas está com colesterol acima do limite do laboratório, tem que passar estatina. E aí prescreve estatina para todo mundo, como se a estatina não fosse um medicamento também que tem riscos, que tem efeitos colaterais. Ah, não, você tem que tomar estatina pro resto da vida. Uma pessoa de 30 anos que não tem nenhuma comorbidade, nenhuma indicação, então a gente tem que tomar cuidado de novo com a colocação aqui. Uma outra parte que ele fala aqui, que a soroterapia para curar o cansaço, coquetéis intravenosos de vitaminas que ninguém pediu, implantes hormonais cujo conteúdo e duração são mistério, e por aí vai. O mais interessante nisso tudo é que esses pacientes que procuram esses médicos, eles voltam nesses médicos dizendo que realmente estão se sentindo muito melhores. E não é uma coisa temporária. Entenda que existem médicos que fazem terapia com injetáveis, medicamentos intravenosos, que são médicos sérios, que são médicos que fazem uma medicina séria, que estudaram, que também estão fazendo uma medicina baseada em evidências. Não é uma coisa que ele cismou, eu vou indicar uma medicação aqui tal, um suplemento tal aqui na veia do paciente, sem critério nenhum. E é interessante que esses pacientes voltam, a agenda desses médicos estão cada vez mais cheias, não tem agenda, não tem horário para atender, e os pacientes indicam os parentes, os familiares, os amigos. Isso é no mínimo intrigante, né? E aí ele vai falar aqui, postamos metade da consulta desarmando a bomba de desinformação, explicando porque a testosterona está baixa nas mulheres é normal. Então, o que eu quero dizer aqui? A gente pega também mulheres que chegam e falam, doutor, eu estou sem energia, sem vitalidade. Mulheres, principalmente mulheres pós-menopausa, que não têm energia para nada, que não conseguem mais ter relação com o marido, que não têm disposição para fazer exercício, que não têm motivação na vida. E você começa, baseado em critérios clínicos e próprios laboratoriais, você começa a fazer uma terapia hormonal, de reposição hormonal, às vezes com testosterona, às vezes com estradiol, às vezes com a combinação desses e outros hormônios, e você consegue ver que a mulher melhora muito, a mulher volta no consultório e fala, doutor, parece que eu rejuvenesci, parece que eu estou vivendo de novo, meu marido está super feliz. E esses testemunhos não valem nada? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não generalizar. Eu concordo com a preocupação do colega de não ficar passando hormônio para torto à direito, concordo, mas tem que tomar cuidado também do oposto. E aí a gente segue aqui, né? Tudo isso porque a medicina virou terra de ninguém, faculdades se multiplicam. Aqui eu concordo ipsis literis com o que o doutor colocou, isso é verdade. Infelizmente, a nossa realidade hoje é essa. Faculdades que se formam aí com interesses escusos, que se criam. Hoje existe todo tipo de faculdade, com professores totalmente desqualificados, que ensinam uma medicina porca, e aí eu concordo com ele que realmente tem muitos médicos se formando, médicos de, como ele falou aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola, que não tem interesse nenhum de estudar, que já quer a coisa pronta. Realmente aqui isso é um problema, e isso tem que ser combatido. Isso eu concordo totalmente. Mas, e aqui eu não vou me ater, depois vocês procurem, eu faço questão que vocês leiam esse texto, esse que o doutor postou aqui, que é bastante interessante, mas o que eu quero deixar de mensagem aqui é que, primeiro, a gente não pode generalizar, a gente não pode demonizar a medicina integrativa, dizer que a medicina integrativa só tem charlatão, só tem médico querendo ficar rico, só tem médico com interesses pessoais. Eu discordo completamente. Eu sou cardiologista e trabalho com a integrativa, e na verdade o que nós que trabalhamos com a integrativa preconizamos é uma duplicidade, é uma combinação, é trabalhar em equipe. Na verdade, o ideal é que seja um médico que tenha a sua especialidade, mas que veja o paciente como um todo, não como um fragmento. Eu só vou tratar a minha área. Isso aqui não cabe a mim. Não, eu tenho que ver o paciente como um todo. Muitos pacientes que chegam no meu consultório não tem nenhuma queixa cardiológica. Eu vejo o problema, estou detectando ali a deficiência hormonal, a deficiência de algumas vitaminas e minerais, eu não vou tratar. Então, por isso que eu queria colocar aqui para o doutor e para aqueles que pensam
como ele, a gente tem que tomar mais cuidado com a colocação que a gente faz. A preocupação dele é genuína, é correta, é justa, mas a gente tem que tomar cuidado para não colocar todo mundo no mesmo cesto, porque aí você vai estar sendo injusto com muitos profissionais de saúde que estão fazendo uma medicina séria, que estudaram muito, que estão trazendo resultados excelentes para os seus pacientes e, por isso, estão tendo seus consultórios cada vez mais cheios e cada vez ganhando mais dinheiro e cada vez menos dependentes de convênios. Então, essa é a colocação que eu queria fazer. Não tenho intenção nenhuma de polemizar com o Dr. Clayton, pelo contrário, elogiá-lo pela coragem que ele teve de fazer essas colocações, mas que a gente tem que ponderar um pouquinho e não generalizar, porque aí a gente vai estar cometendo uma grande injustiça. Tá bom, gente? Esse é o recado que eu queria dar. Compartilhe essas informações aí com quem vocês acham que possa se interessar e até o próximo vídeo.